Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos o início de uma nova série de ensino religioso, certo? Esta série será uma introdução à filosofia. Na tela podemos acompanhar a filosofia, uma introdução à filosofia grega, ao pensamento grego. É isso aí, vamos iniciar um pouco mais sobre a filosofia. Então, o componente ensino religioso vai buscar agora trabalhar o que? O pensamento. Saímos daquela série sobre as grandes tradições religiosas e hoje iniciamos o pensamento, a filosofia grega. Para abrilhantar a aula de hoje, trago para vocês uma reflexão. Como há na tela, nós temos o problema de se perguntar o que é filosofia. É que esta já é uma pergunta filosófica. Se perguntarmos para um médico, por exemplo, o que é a medicina, provavelmente sua resposta não irá diferir das respostas de outros médicos. Contudo, quando perguntamos o que é filosofia, uma definição violaria sua principal característica: desenvolver o pensamento. É isso aí, estudante. Então, o nosso componente ensino religioso agora está buscando o quê? Desenvolver em vocês o pensamento filosófico, a razão do achismo. Vocês podem me perguntar, professor, utilizar achismo? Você pode em uma conversa do seu dia a dia, uma conversa informal. O pensamento filosófico, vamos trabalhar a razão. Como há na tela, trago para vocês filósofo, filosofar. O que é filósofo? A palavra vem amigo da sabedoria. Interrogações sobre a vida e os conflitos. Então, filósofo, filosofia é aquele que tem amor à sabedoria, amor à sagrada sabedoria. Digo mais a vocês, a expansão que nós temos de que o mundo virtual, muitas vezes somos bombardeados por fake news. Tomem cuidado. Então é isso aí, despertar a razão, o conhecimento, o amor, a filosofia. Mas antes disso, gostaria que vocês olhassem para a tela e acompanhassem comigo. Vejam só, nós temos aqui senso comum e o conhecimento filosófico. O que é o senso comum? Senso comum é a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições e conceitos, conceitos pré-estabelecidos do dia a dia, aqueles pensamentos que não têm a base científica. E ainda trago para vocês na tela a seguinte questão: na filosofia, o termo senso comum é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos à realidade que os cercam, sem estudos prévios ou provas científicas. Prestem bem atenção. Com esse breve enunciado sobre o que é filosofia, o que é senso comum, nosso componente, o ensino religioso, busca trazer para vocês, estudantes, justamente isso: o respeito e o amor ao saber, ao conhecimento. Prestem bem atenção na tela. Nós temos aqui uma representação, senso comum. O que seria senso comum? Na tela, acompanhem comigo essas palavras que nós temos aí. O senso comum, a única versão, entreter, o controle, essa subjetividade. Então, é justamente buscar o quê? A razão, o senso comum. Justamente vocês podem encontrar em alguns livros de filosofia que diz que o senso comum é o pensamento daqueles que não são filósofos. Então, o senso comum é o senso do cotidiano. E nós, vocês que são estudantes, têm que buscar o quê? A razão, o conhecimento embasado. Por exemplo, lembrar que quando vocês forem apresentar uma definição, é segundo fulano e tal, de acordo com o pensamento,
embasar o seu conhecimento. Na tela trago para vocês uma representação, uma pintura renascentista que é a Escola de Atenas e deixa um desafio desde já. Que tal vocês, com seus professores de filosofia, de história e de outras disciplinas, observarem um pouco mais essa tela que apresenta justamente o que? A representação de vários filósofos. Esses filósofos que mudaram, que trouxeram conhecimento, conhecimento. Então eu deixo para vocês, desde já, analisar essa tela, estudar com o seu professor de filosofia, com o seu professor de história. E trago ainda sobre essa questão do senso comum e do conhecimento filosófico a seguinte questão. Na tela, nós temos o senso comum, tem como base a subjetividade, que reflete sentimentos e opiniões construídos por um grupo de indivíduos. Por conseguinte, pode variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Vocês podem me dizer, mas professor, o que é essa subjetividade? É justamente aquela questão que eu falei a vocês, eu achismo, eu acho. É aquele falar que muitas vezes não há uma base científica, uma base, por assim dizer, filosófica. E trago para vocês um exemplo do senso comum. O que seria esse senso comum? Na tela, acompanhe comigo. Olha só, um exemplo do senso comum. O número 13, por exemplo, é considerado de má sorte, especialmente quando cai numa sexta-feira. Muitas pessoas evitam fazer viagens, reuniões ou negócios neste dia. Mesmo que você não acredite nisso, de alguma maneira esta crença está arraigada no seu cérebro. E talvez nunca você se perguntou: por que a sexta-feira traz azar? Será que há uma base científica realmente para dizer que a sexta-feira é um dia de azar e mais sexta-feira 13? Então é importante salientar o seguinte: quando a pessoa tem uma base científica, uma base de conhecimento filosófico, científico, etc., ele vai pensar, mas por quê? Quais as causas? Há um dado científico? Vejam só comigo ainda. Nós temos conhecimento científico, filosófico. O que é o conhecimento? Vejam que eu coloquei em destaque aqui a palavra ciência. Vejam só, a ciência difere do senso comum, porque seu conhecimento é baseado na observação, na pesquisa, na formulação de hipóteses e na comprovação através de um método científico. É justamente isso, a busca do conhecimento, do método e fugir do achismo, fugir, eu penso, eu acho, eu posso até utilizar, eu penso, eu acho, em uma conversa informal, um bate-papo entre amigos. Agora lembre-se, deve haver o que muitas vezes, numa questão formal, temos que fugir disso. Eu acho, por que eu acho? Com base em quê? Na tela trago para vocês o símbolo da filosofia, um dos símbolos. Nós temos a coruja de Atenas. Por que a coruja? Porque ela observa. Então, filosofia, amor à sagrada sabedoria. E é isso que o nosso componente ele busca, esse amor à sagrada sabedoria, ao saber. Eu trago outra figura para representar. Vejam só aqui, olhem só aqui, um jovem a representar as interrogações. Justamente eu gostaria de mostrar a vocês que o filósofo, pensamento, argumentar, desconfiar de tudo, questionar, observar, são palavras fortes, certo? Então é justamente isso. E na tela ainda trago para vocês a nossa série, essa nova série. O que é que ela busca? O que é que ela quer de você, estudante? Prestem bem atenção, acompanhem comigo. Uma introdução à filosofia e sua relação com o saber e com o ensino religioso. Filosofia, saber
ensino religioso. E aqui é conhecer justamente essa questão e do saber. Vejam só na tela uma definição que trago para vocês. A etimologia, a origem da palavra filosofia. Vejam só, é composta por duas palavras, filo e sofia. Filo deriva de filia, que significa amor fraterno, respeito entre os iguais. Sofia, que quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sofos, sábio. Então, são aqueles que têm amor ao saber, são aqueles que têm amor à sagrada sabedoria. Esta sagrada sabedoria não quer dizer algo distante de nós, mas é algo que deve ser buscado através de quê? Do estudo, da observação e da razão. Filosofia significa, portanto, amizade pelo saber, amor e respeito por esse saber. Filósofo é o que ama a sabedoria. Assim, filosofia indica um estado de espírito ou de uma pessoa que ama o saber e a respeita. Mas para isso, vamos visitar um pouco, como o nosso cenário está mostrando justamente aqui, a Grécia Antiga. A Grécia, vejam só, o grande nome, o primeiro grande nome, aliás, entre tantos nomes gregos que eu cito é Pitágoras de Samos. Prestem bem atenção, na tela, acompanhem comigo. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras, que viveu no século V a.C., a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. É por isso justamente que nós temos o amor à sagrada sabedoria. E trago para vocês uma foto, uma representação do que seria a face desse Pitágoras, desse homem, desse grego, certo? Vejam só, a Grécia, essa viagem à Grécia. Por que a Grécia que nós veremos, certo? Então é uma reflexão. Ainda sobre Pitágoras, trago essa reflexão. Acompanhem comigo. Dizia Pitágoras que 3 tipos de pessoas compareciam aos Jogos Olímpicos, a festa mais importante da Grécia. As que iam para comerciar durante os Jogos, ali estando apenas para servir aos seus próprios interesses e sem preocupação com as disputas e os torneios, as que iam para competir, isto é, os atletas e artistas, pois durante os jogos também havia competições artísticas como dança, poesia, música, teatro, etc. E também o terceiro, vejam só, grupo, que é, e por último, os que iam para contemplar os jogos e torneios para avaliar, olhem a palavra, avaliar o desempenho e julgar o valor dos que ali se apresentavam. Esse terceiro tipo de pessoa, dizia Pitágoras, é como o filósofo, aquele que ia avaliar. Então, na tela ainda nós temos aqui, Pitágoras ainda dizia, assim eles são movidos pelo desejo de observar, contemplar, julgar, avaliar as causas e as ações da vida. A verdade não pertence a ninguém. É o que buscamos, está diante de nós para ser contemplada e vista, se tivermos olhos do Espírito para vê-la. Agora é interessante observar. Vejam só, a mesma Grécia que havia os deuses, certo? O panteão, os deuses gregos, certo? É a mesma Grécia que traz esse pensamento. Que tal? Outro desafio. Vocês, estudantes, é estudarem mais, entrarem mais, conhecer um pouco mais sobre a Grécia, certo? É a influência grega no mundo. E aqui nós temos a filosofia é grega. Prestem bem atenção. A filosofia é entendida como aspiração, conhecimento racional e sistemático da realidade natural e humana, da origem e das causas do mundo e de suas transformações, da origem das ações humanas
humanas e do próprio pensamento é um fato tipicamente grego. Eu gostaria que vocês analisassem e pensassem, mas por que a Grécia? Porque quando a gente fala de filosofia, temos que pensar no grego, certo? Reflitam sobre isso. E antes trago para vocês aqui uma representação. Vejam só aqui os gregos e suas ações pelo mundo, certo? A influência grega no mundo. E vamos adiante, vamos seguir. Trago agora algo sumariamente importante. Na tela, acompanhe. Evidentemente, isso não quer dizer, de modo algum, que outros povos tão antigos quanto os gregos, como chineses, hindus, japoneses, árabes, persas, hebreus entre outros, não possuíram e não possuem sabedoria. Possuem e possuíram sim. Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido o pensamento e formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos, pois desenvolveram e desenvolvem. Mas por que os gregos? Por quê? Então eu gostaria de lembrar, por que a Grécia? Porque quando a gente fala de filosofia, temos que lembrar da Grécia e a Grécia antiga. Vejam só, acompanhe agora. Quando se diz que a filosofia é um fato grego, isso quer dizer que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que seja a realidade, o pensamento, as ações, as técnicas, que são completamente diferentes das características desenvolvidas por outros povos e culturas. De forma alguma estamos dizendo que outros povos não tenham estabelecido pensamento, mas os gregos foram de forma diferente. Na tela trago para vocês uma representação do pensamento. Preste bem atenção. E essa estátua, essa escultura é o pensador. Eu gostaria que vocês refletissem sobre esta estátua, o pensador, a reflexão de Augusto Rodin. E ainda trago para vocês essa informação. Vejam só, ainda sobre os... Acompanhem comigo. Através da filosofia, os gregos instituíram para o ocidente europeu bases e os princípios fundamentais do que chamamos de razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica, arte, entre outras. É por isso que diz o seguinte, que a Grécia abraçou o mundo. Vamos pesquisar? E ela deixou um legado. O que é um legado? É uma herança. Que tal você estudar com o seu professor de história, certo? O legado grego. Vejam só na tela comigo alguma herança deixada pelos gregos. Aliás, basta observarmos que palavras como lógica, técnica, ética, política, monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, entre muitas outras, são palavras gregas para percebermos a influência decisiva e predominante da filosofia grega sobre a formação do pensamento e das instituições das sociedades europeias e ocidentais. Olha aí, o legado grego. E ainda vou mais. Escutem só essa aqui. Todo esse pensamento foi incorporado até mesmo por sociedades e culturas muito diferentes daquela onde nasceu a filosofia grega. Então, a Grécia, falar de pensamento, falar de racionalidade, falar de filosofia, temos que falar sobre a Grécia. Agora, algo interessante, como eu falei, a mesma Grécia que traz esse pensamento, outrora, certo? Havia o que? Os deuses, o panteão. Vamos ver, acompanhem comigo na tela. Vejam só, deuses e a filosofia, sem dúvida. A religião, as tradições e os mitos explicam todas essas coisas, mas suas explicações já não satisfaziam
aos que se interrogavam sobre as causas da mudança, da permanência, da repetição, da questão da vida do ser humano. Então a filosofia traz isso, justamente esse buscar, esse olhar a razão. E vejam só na tela que eu trago para vocês a questão de alguns exemplos dos deuses da Grécia: Poseidon, Hades, Hera, Zeus, entre tantos outros que habitavam o imaginário da Grécia antiga, dos gregos. Então nós temos na Grécia conviviam a questão do certo e a questão do surgimento desse saber. Não falar de conhecimento, falar de questionamento, filosofia, não poderíamos deixar de falar desse rapaz. Olhe na tela. Aqui nós temos Sócrates. Não posso esquecer Sócrates. Que tal vocês conhecerem um pouco mais sobre Sócrates? Conhecer este homem que é um divisor de águas dentro do pensamento, que nós iremos estudar, certo? Em nosso componente, os pré-socráticos, aqueles filósofos, aqueles que foram antes de Sócrates. Mas este homem é um divisor de águas dentro do pensamento. Acompanhem comigo, vejam só aqui. Sócrates foi um filósofo grego antes de Cristo, como estão vendo. Mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é reconhecido como o pai da filosofia, por representar o grande marco da filosofia ocidental. E a frase, quando nós pensamos em Sócrates, a frase que nos vem à cabeça: conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates, esse homem que é considerado o pai da filosofia ocidental. E trago mais informações sobre ele. Preste atenção, para Sócrates existiam verdades universais, válidas para toda a humanidade, em qualquer espaço e tempo. Para encontrá-las, era necessário refletir sobre elas. Essa percepção da verdade como alcançável é um fator de diferenciação entre Sócrates e os seus antecessores, que nós iremos estudar posteriormente, com essa questão de Sócrates, da filosofia. Mas veja, já o nosso componente está buscando o que para vocês, estudantes? Buscar justamente essa questão do conhecimento, certo? E na tela, finalizando, nós temos aqui: a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza, donde há esse conhecimento universal. A filosofia, o saber, a razão, a transformação. E lembrar que várias palavras, certo? O legado grego, certo? Está tanto em palavras como em instituições, etc. O pensamento grego. E é isso aí. Nós vamos conhecer posteriormente a definição mais apropriada, por assim dizer, desse pensamento racional, conhecer esse valor. Então, prezados estudantes, em síntese, hoje nós iniciamos uma nova série, essa busca pelo conhecimento, certo? E lembrar que está tudo aqui no EducaPE, nosso ambiente virtual de aprendizagem. E agradeço à professora Sueli, professora de intérprete de Libras aqui, certo? A Ronaldo da transmissão e também o professor Alexandre Caetano, que muito nos ajudou em nossa aula. Muito obrigado, um forte abraço!